Boa tarde, pessoal. Todo mundo está me ouvindo bem? Sim, tudo certo? Bom, então, primeiramente, me apresentar. Meu nome é Alexandre, faço parte aí da equipe da CID Brasil. É um prazer aí estar com todo mundo. A gente vai aguardar mais 5 minutinhos, tá? Só para... Tem algumas pessoas que falaram que estão com alguma dificuldade técnica aí de entrar no Zoom, alguma coisa assim. A gente está só dando um suporte, mais 3:05 a gente começa, tá bom? Só mais alguns minutinhos aqui. Obrigado, gente. Olá, pessoal, boa tarde. Estão me ouvindo? Boa tarde, estamos ouvindo sim. Ah, ok, obrigada. De nada, eu comentei agora que a gente vai começar já em alguns minutinhos aqui, menos de 5 minutos. Só estamos dando um suporte aí para algumas pessoas que estão entrando, mas já começamos. Ok, obrigada. Obrigado, Cecília.
Olá, pessoal, tudo bem? Todo mundo escutando? Sim. Sim? Sim, Ótimo, sim. então beleza, gente. Bom, primeiramente, então, sejam todos muito bem-vindos aí. A gente está bem feliz aí que a sala está cheia, né? Essa sala não tem espaço físico, então dá para entrar bastante gente. E justamente a gente, né, veio com essa ideia de trazer um pouquinho do que a gente pode pensar, né, em projetos e ações para esse momento de crise, né? Bom, para quem não me conhece, eu me apresentei antes, mas, né, retomando, meu nome é Alexandre, faço parte da equipe da CID Brasil. A gente está gravando essa reunião, depois nós vamos, né, disponibilizar o link para quem quiser assistir, se tudo bem por todos, tá? Nós estamos então fazendo essa gravação, depois a gente sobe ali no YouTube e vai mandar o link para quem não pôde participar ou quer assistir depois, tá bom? E então, assim, pessoal, eu queria primeiramente dar essas boas-vindas a todos, dizer que por parte da CID Brasil, assim, né, talvez nem todos conheçam a nossa organização, a gente vai fazer uma breve apresentação daqui a pouquinho, mas a gente hoje trabalha com uma rede de centenas de instituições para pessoas com deficiência. E nesse primeiro momento, assim, quando toda a crise começou, a primeira pergunta que a gente se fez é como é que a gente poderia ser útil, né, para as pessoas, para as famílias, para as instituições, o que esse público com o qual a gente trabalha estaria precisando. Daqui a pouquinho o João vai contar um pouco das ações que a gente tem feito, mas sem entrar nesse aspecto do que está sendo feito, o que eu gostaria de destacar é que nós percebemos uma mobilização fantástica da sociedade, assim. Então, a gente realmente está muito feliz assim em ver o quanto empresas, pessoas físicas, mesmo órgãos governamentais, organizações sociais, todos estão buscando ser úteis nesse momento, né? Então a gente sabe que o momento não é fácil para ninguém, mas está todo mundo buscando dar o seu melhor e dar a sua melhor contribuição para que o país inteiro, né, ou o mundo inteiro passe da maneira mais breve e menos impactada possível por essa crise. Então, a gente fica, por isso que eu falei assim, que nós ficamos muito felizes de ver essa sala cheia, o que demonstra que cada vez mais as pessoas estão interessadas em, né, como é que eu posso contribuir com o próximo, especialmente no momento de dificuldade. Então, novamente, sejam todos muito bem-vindos. A agenda do dia aí, para passar brevemente aqui, a gente vai primeiramente explicar um pouquinho sobre a CID, para todo mundo conhecer, contar um pouquinho dessas ações que nós temos feitos até para as pessoas que quiserem participar, seja como pessoa física, seja como empresa, apoiando essas famílias e essas instituições. E aí depois a gente vai para o ponto central aí, que é falar do programa Mentoria, que é um programa que a gente justamente vê que é tão essencial nesse momento do Covid, ter esse bate-papo com a Adriana. Desde já agradeço muito aí a tua participação, Adriana, por você estar com a gente, disponibilizando aí o teu tempo, teu conhecimento para compartilhar um pouquinho do programa. E depois a gente vai abrir para perguntas mesmo, para fazer um bate-papo e contar efetivamente, né, com a contribuição de todo mundo, tá bom? Então, queria que todos se sentissem em casa, vamos dizer assim, todo mundo se sinta super à vontade, né? A gente, infelizmente, não pode estar junto fisicamente, mas é realmente um prazer conhecer todo mundo e estar com vocês aí hoje, tá? Vou passar para o João, que também faz parte aí da nossa equipe, para conduzir um pouquinho dessa apresentação inicial e dar sequência aí nessa nossa programação, tudo bem? Obrigado, gente. Bom, boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é João, como o Alex acabou de contar, eu trabalho também na CID, com responsabilidade social, inclusão da pessoa com deficiência, e a gente está aqui hoje, a gente proporciona esse momento, né, de reflexão, de conversa entre todos nós, diversos atores de segmentos diferentes, além da Adriana, da Copel, né, obrigado mais uma vez, Adriana, porque o nosso objetivo aqui hoje, na verdade, não é dar a resposta, não é dar a receita do bolo, né? A gente não quer falar, olha, sua empresa precisa, sua organização, você precisa fazer isso para enfrentar a crise do Covid-19. A gente quer compartilhar com vocês quais foram as nossas ações e qual foi o método que a gente chegou para identificar quais são as nossas prioridades no momento. E eu acho que isso é muito importante para cada um de nós, seja como pessoa física ou como pessoa jurídica, nesse momento de crise.
ok? Bom, eu vou começar então, pode passar, Alex, contando quem nós somos, a CID. E em seguida eu comento das ações e das medidas que a gente tomou, para daí eu passo a bola para o Matheus, também da CID, e para a Adriana, finalmente, para explicarem um pouquinho mais de como funciona o programa de mentoria e por que, por exemplo, ele é super importante e super viável dentro de um cenário que a gente tem hoje, ok? Pelo método online. Bom, vamos lá. Então, a missão da CID é unir pessoas com deficiência, famílias, instituições, empresas e voluntários para construir uma sociedade mais inclusiva para a pessoa com deficiência, ok? Pode passar? A nossa inspiração, ela está muito associada também à história do próprio Alex, que está aqui com a gente hoje, e da irmã dele, a Laura, que nasceu com síndrome de Down e alguns transtornos do espectro autista. Então, Alexandre, desde cedo, acompanhou o desenvolvimento da Laura nas escolas e nas instituições especializadas, e foi a partir daí que ele foi identificando e fundou a CID, junto com os cofundadores, nossas diretrizes a partir de 3 pilares principais, que são, pode passar? Uma sociedade com pouca estrutura para receber a pessoa com deficiência, famílias carentes de apoio e informações a respeito dos seus próprios direitos e a necessidade de desenvolvimento da pessoa com deficiência. Esses foram os 3 elementos principais que norteiam todas as nossas atividades e todos os nossos esforços na construção de uma sociedade mais inclusiva. Ok? Pode passar. Qual que é o contexto que a gente identifica hoje, da pessoa com deficiência? E lembrando que a pessoa com deficiência está no grupo de risco, do Covid-19 hoje. Pode ir? Opa, desculpa. Acho que estava um slide anterior. Basicamente, então, trazendo em resposta, aquelas diretrizes que norteiam a nossa ação, os nossos programas, então, eles são baseados no empoderamento da família, no desenvolvimento da pessoa com deficiência e na inclusão no mercado de trabalho, que é o último ponto. Ok? Pode ir. Ok, finalmente. Aqui estão os números que a gente queria trabalhar com vocês hoje também, que são, de fato, os números de pessoas com deficiência hoje que são do grupo de risco. Pode clicar. Hoje, no Brasil, nós temos 15 milhões, mais de 15 milhões de pessoas com deficiência, segundo o IBGE, e esse estudo a gente traz pessoas com deficiência que requerem acessibilidade para a entrada, seja no mercado de trabalho, seja para estudar em escolas especiais, ok? Dentro desse número de 15 milhões de famílias, é importante, muito importante, na verdade, a gente considerar que 2,6 milhões, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, em 2019, eram consideradas pessoas em situação de risco, situação de vulnerabilidade, famílias que atualmente, hoje, com o cenário do coronavírus, com o cenário do Covid-19, podem passar por grandes dificuldades, seja financeiras, seja até para comer nos próximos dias. Então, é esse público que a gente também está pensando nesse primeiro momento. Além disso, 340 mil pessoas são atendidas por uma instituição especializada, esse é um levantamento nosso, e 486 mil estão no mercado formal de trabalho. Então, o gap das pessoas que estão fora do mercado de trabalho ou que estão na informalidade é muito grande. Ok? Pode passar. Bom, basicamente, nós atuamos dessa forma. A CID é uma articuladora entre as empresas, que pode agregar com a gente com recursos para executar os projetos, com conhecimento para a execução de mentorias, por exemplo, e voluntários que podem atuar nessas frentes, nesses programas. A gente conecta isso com a rede ACID. Eu vou explicar no próximo slide o que é essa rede ACID, mas basicamente é uma grande rede nacional onde a gente une pessoas com deficiência, famílias e instituições especializadas. Então, a gente atua como esse grande articulador entre esses dois universos que muitas vezes não tem muito contato. Então, por isso que é importante, o papel da CID é muito estratégico no meio dos dois. Ok? A rede ACID, como eu já comentei com vocês, ela é uma rede nacional. Então, está aí a grande capilaridade que a gente consegue ter ao longo dos nossos projetos, por ela atuar diretamente com as instituições especializadas pelo país inteiro. Estão mais focadas ali no centro-sul, mas a gente consegue chegar em Manaus, em Juruti, no Pará, no Ceará, no Mato Grosso. A gente tem instituições lá e a gente já executou, já conseguiu levar projetos e iniciativas para lá também, que é super importante para o impacto que a CID quer promover ao longo desses anos. Ok?
Bom, para desenvolver os nossos trabalhos, a gente busca capacitações, principalmente fora do país, porque a gente sabe que muitas das metodologias que a gente quer aplicar nos nossos projetos ainda não são tão discutidas amplamente aqui. Então, a gente tem um currículo muito bacana de estudo fora, e é exatamente para conseguir trazer isso para dentro dos nossos projetos e aplicar aqui no Brasil. E, por fim, pode passar, a gente trouxe aqui alguns dos nossos parceiros ao longo dos 10 anos, pode ir, que são, de fato, quem impulsionou, quem trouxe grande energia para a gente conseguir atingir tanto os nossos objetivos quanto ganhar reconhecimentos por conta dele, que é o próximo slide, que é justamente o prêmio Viva, que a gente ganhou em Jujuy, lá na Argentina, como melhor projeto de melhor ação coletiva da América Latina, junto da Itaipu, que inclusive está representada aqui pela Lilian, né? E obrigado, Lilian, pela sua presença. E basicamente é um ponto que a gente queria trazer para vocês também. Bom, esses parceiros conseguiram... Pode passar para o próximo. Esse slide é muito importante, né? Esses parceiros, eles executam com a gente projetos que estão nas três grandes ondas, né, que a gente mencionou lá atrás, que é o empoderamento da família, o desenvolvimento da pessoa com deficiência e a inclusão no mercado de trabalho. A gente entende isso como uma grande gradativa, né? A gente não pode incluir no mercado de trabalho sem que a pessoa seja desenvolvida. E para que ela seja desenvolvida, a família precisa estar empoderada. Então, é muito importante esse ciclo completo. Então, dentro de cada onda, nós temos objetivos específicos e programas que dialogam exatamente, que respondem exatamente a cada uma dessas demandas nossas sociais que a gente mapeou ao longo dos últimos anos. Então, por exemplo, o empoderamento da família, a gente entende que a pessoa com deficiência precisa ser valorizada pela própria família. E aí é onde entram os programas de informações e o Empreenda, que são programas de tanto levar informação para as famílias de pessoas com deficiência sobre os seus direitos, quanto gerar renda para famílias que vivem na informalidade e que estão em uma situação de vulnerabilidade muito grande. Além disso, nós temos os programas de desenvolvimento da pessoa com deficiência, os 4 grandes objetivos são inclusão da pessoa com deficiência nas rotinas sociais, valorizar e desenvolver os talentos da pessoa com deficiência, desenvolver a gestão e as organizações que atuam com as pessoas com deficiência, que é exatamente o programa de mentoria que a gente vai trabalhar já, e fomentar e acelerar inovações sociais, né? Dentro desses 4 grandes objetivos, a gente tem os programinhas ali do lado, né? Que são Seu Desejo é Nosso Sorriso e Mapa da Inclusão, que tem como esse objetivo principal inclusão nas rotinas sociais, ou seja, nos espaços públicos que a gente acessa, e direitos básicos também. Ensina, que são programas de desenvolvimento da pessoa com deficiência a partir dos conhecimentos que ela já tem ao longo dos anos nas instituições e nas escolas especializadas. E uma gama muito interessante, muito importante de programas de gestão de instituições, porque a gente sabe, por conhecimento ao longo desses anos de atuação da CID, que as instituições para pessoas com deficiência, elas são perfeitas, são excelentes nos trabalhos, nas assistências que elas executam, mas tem um problema muito grande de gestão interna. Então, principalmente nesse momento agora do cenário, né, de Covid-19, vai ser muito importante prestar esse apoio de consultoria, digamos assim, né, de gestão, de auxílio para a administração interna dessas instituições. Então, são esses 4 programas que a gente oferece ali no nosso portfólio, que a gente executa em conjunto com as empresas. A gestão especial, mentoria, gestão global e as diferenças que ensinam e constroem, que está mais voltado para a escola regular. Por fim, fomentar e acelerar inovações sociais. A gente tem 2 programas, né, o intercâmbio e o de aceleração, que trabalha justamente com tecnologias assistivas e adaptações razoáveis que podem ser incorporadas dentro das instituições, podem ser compradas no mercado, no mercado para venda mesmo de tecnologias para pessoas com deficiência, que a gente vê hoje uma gama muito grande, né, tem crescido cada vez mais, mas a gente quer impulsionar isso também. Por fim, a inclusão no mercado de trabalho, que é uma grande demanda que a gente recebe também, exatamente pela lei de cotas, né, que diz justamente como que a gente inclui, né, precisamos incluir pessoas com deficiência. A gente encara isso como uma ação positiva, porque é de fato uma ação afirmativa. Então, os nossos programas, eles estão justamente, esses 4 aí que vocês veem ao final, né, mais inclusão, ciclo da inclusão, conectar para incluir e jornada de impacto, que trata justamente de como preparar a empresa para a inclusão da pessoa com deficiência, inclusão assertiva de pessoas com cenários mais complexos, né, como a deficiência intelectual ou, por exemplo, deficiências múltiplas, e outros que trabalham justamente na capacitação profissional da pessoa com deficiência. O programa que a gente tinha mencionado agora há pouco,
com a Itaipu, que foi reconhecido lá na Argentina, em Jujuí, foi esse conectar para incluir ali embaixo. O que a gente fez foi basicamente atuar através de impacto coletivo com a criação de uma rede de inclusão no município de Foz do Iguaçu e oeste do Paraná, que é exatamente para trazer esse fluxo, né, de desenvolvimento e inclusão da pessoa com deficiência nessa região do oeste do Paraná e principalmente em Foz do Iguaçu. Ok? Eu trouxe esse panorama geral para vocês entenderem qual que é a importância do trabalho que a gente fez e também para pensar como é que a gente conseguiu adaptar isso frente ao cenário da Covid-19. Então, Alex, pode passar. Bom, em primeiro lugar... Opa, pode... Bom, pode deixar aí, pode deixar aí. Os desafios frente ao cenário do Covid-19, a gente recebeu, enfim, a gente parou para ver que isso seria de fato uma grande demanda que a gente precisaria estudar, como o Alex mencionou ali no início da apresentação, ali já no início de março, quando a gente parou, fez uma reunião geral e a gente entendeu que a gente precisaria realmente pensar em quais são os grandes desafios que tem a nossa rede hoje. Como a gente falou, a nossa rede de instituições pelo Brasil inteiro, são 180 instituições. Quais são os maiores problemas, quais são as maiores dificuldades que a gente vai enfrentar hoje? E foi aí que a gente encontrou essas 4, né, a gente mapeou esses quatro desafios. Pode passar aí, Alex. Primeiro, famílias de pessoas com deficiência em extrema situação de vulnerabilidade. Então, a gente sabe que daquele número de 2,5 milhões de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, né, com pessoas com deficiência em casa, muitos deles não trabalham no mercado formal, né, estão na informalidade e muito provavelmente não podem sair de casa porque, lembrando, a pessoa com deficiência está no grupo de risco. Então, o que a gente imagina que aconteça nos próximos dias? Haja uma situação muito complicada em casa que essas pessoas não possam nem ir para a rua para trabalhar, nem para comprar comida. Então, existe um confinamento grande que pode levar a uma situação muito difícil nos próximos dias. Esse é o primeiro grande desafio. Segundo, instituições e escolas especiais para pessoas com deficiência que enfrentam uma crise na captação de recursos. Isso também é muito importante, porque as instituições pararam, né? Os apoios que essas instituições também foram congelados por parte das grandes empresas. A gente sabe disso porque isso é o que a gente já tem de retorno, né? Ou seja, por captação por doação direta de empresas ou por atividades que as instituições executam na própria unidade, como, por exemplo, festas, vendas, vendinhas, né, que eles fazem, como que chama? De roupas. O bazar de roupas, que muitas vezes é feito, né, de roupas doadas, que eles vendem nas instituições, fazem planificação, que muitas instituições também fazem, com os alunos produzindo ali produtos para serem vendidos fora, artesanato, etc. Tem muitas atividades que as instituições fazem que dependem do contato físico, né, e que dependem também da atuação das empresas que estão comprometidos nesse momento. Então, a gente sabe que vai ter um momento de precisarmos rever qual que é o cenário interno da instituição, qual que é esse caixa, qual que é esse fluxo de caixa, para entender como a gente pode prolongar a sobrevivência da instituição e prevenir, né, que ela feche as portas nos próximos meses. Ok? Terceiro, lembrando que essas instituições estão fechadas, a gente sabe, por consequência, que os alunos não estão nas instituições. Então, é muito importante que a gente pense que dentro dessa instituição acontecem muitos atendimentos, né? Fonoaudiólogo, psicólogo, fisioterapeuta, terapia ocupacional, serviço social, médico, enfim. Além da alimentação que ele tem dentro da instituição, é muito importante que tudo isso continue a ser estimulado, né? O desenvolvimento da pessoa com deficiência não pode parar. Então, por isso que esse é um grande desafio que também a gente encontra. Como que essas pessoas vão se desenvolver fora da instituição? E, por fim, a gente já pensando lá na frente, né, tendo uma perspectiva positiva com relação ao Covid-19, a gente pensa, bom, como é que a gente como vai se dar essa reintegração da pessoa com deficiência e das suas famílias na comunidade? A gente sabe que hoje isso já é um grande desafio, então como é que a gente pode promover uma volta, né, uma reintegração saudável e natural dentro da pessoa com deficiência? Nas instituições, na comunidade e na sociedade como um todo. Então, a gente já pensando lá na frente. Ok? Pode passar, Alex. Para responder exatamente a essa primeira grande demanda de situação emergencial de famílias com deficiência, a CID fez uma campanha, está promovendo, na verdade, uma campanha nacional de arrecadação para compra de cestas básicas, né, para doação de cestas básicas para as famílias com pessoas com deficiência em casa.
A gente lançou um formulário no mês passado e a gente mapeou dentro de uma primeira fase, né, de uma primeira leva, 326 famílias que pediram comida dentro desse momento. Então, inclusive as respostas que a gente teve dentro desse formulário foram muito emocionantes, né? A gente viu pedidos muito, muito fortes. De fato uma situação muito, muito complicada que a gente tem nessas famílias, então a atuação da CID nesse momento foi muito importante e a gente lançou ali um crowdfunding, onde a gente colocou como meta de captação 652 cestas básicas e tendo um total de 130 mil de captação, né, de pessoa jurídica, de pessoa física. Essas famílias, elas vieram de todo o Brasil, né? Elas vieram de Curitiba, Rio de Janeiro, Alagoas, São Paulo, Mato Grosso, enfim, para mostrar um pouco da capilaridade que a gente consegue atingir junto às instituições da rede ACID. Pode passar. Bom, nós, felizmente, alcançamos essa meta de captação para essa primeira fase. Então, dentro das 326 famílias que pediram comida, a gente já, dentro das 652 cestas básicas, desculpa, a gente já conseguiu comprar e está em vias de entrega de 482, então faltam mais ou menos 200 ali para a gente finalizar essa primeira fase, o que é muito bom. A meta de captação também foi batida, aqueles 130 mil a gente já conseguiu arrecadar e a gente, por outro lado, a gente deixou o formulário aberto para que outras famílias também pudessem se cadastrar, porque a gente sabe que 326 não é o número final, né? Não é o número real. Então, dentro desse período que até hoje, mais 580 famílias se inscreveram. Então, no total, agora nós temos 906 famílias que chegaram para a gente com demandas de cestas básicas. Então, o total que a gente precisa é de 1.812 cestas básicas e a meta de captação subiu para 362.400 famílias. Dentro dessa segunda leva foi muito importante porque até a informação chegar, né, para muitas dessas famílias demora, não é tão rápido, né? O acesso à internet, o acesso ao celular não é tão simples quanto para pessoas que estão nos grandes centros, que estão sem deficiência, né, por muitas vezes. Então, a gente viu uma grande demanda vindo de Alagoas, por exemplo. Alagoas, mais de 150 famílias estão numa situação muito crítica agora com relação ao Covid-19 e que a gente conseguiu só mapear na segunda fase. Então, por isso que foi tão importante a gente manter esse formulário aberto. Pode passar. O que a gente tem agora, então, esses dados foram atualizados com os números de ontem, né? Nós temos 146 mil arrecadados, que já dá 40% da meta, que é muito bom. 1.188 doadores, que já nos permitiu comprar 483 cestas básicas e distribuí-las entre esses estados que vocês conseguem ver aí na tela, né? O Paraná, Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro e Alagoas. O que é importante a gente frisar aqui é que dentro de uma campanha de crowdfunding como essa, a gente precisa priorizar muito a escuta ativa, então é entender o que essas famílias, né, o que essas pessoas com deficiência precisam nesse momento, comida, remédio, tem muitas que tomam remédio controlado e não conseguem sair para a farmácia para comprar, ou precisam de algum kit, de algum produto de higiene e também não conseguem sair, então a gente precisa entender muito bem qual que é essa demanda que chega para a gente e também a transparência, né, com relação aos nossos doadores, e de fato essa prestação de contas mesmo que a gente quer fazer. Então a gente quer ser sempre muito claro com relação ao qual é o nosso objetivo, o que a gente precisa arrecadar e onde a gente quer chegar com toda essa campanha, ok? Pode passar. Como eu falei, essas foram... bom, trago para vocês aqui algumas fotos. Elas são um pouquinho fortes para alguns, mas ela é a realidade que a gente encontra hoje pelo Brasil adentro com relação ao universo da pessoa com deficiência e famílias em situação de vulnerabilidade. Essas entregas foram feitas em Brasnorte, no Mato Grosso, em Mandirituba, no Paraná, em Curitiba também, e em São Paulo, acredito que tem alguma foto. Então, só para vocês verem que essas doações já estão chegando e já estão fazendo a diferença. Ontem eu consegui ligar para 4 famílias para fazer uma breve pesquisa, e dentro dessas 4 famílias, as 4 agradeceram bastante, falaram que se não fosse pela cesta básica que chegou, não sabiam como iam conseguir passar o mês. Isso foi uma informação muito importante para a gente. E dentro delas, 3 disseram que os filhos estão parados em casa sem fazer absolutamente nada. Eles ficam ou na frente da televisão o dia inteiro, ou eles ficam no quarto. Ou eles ficam, enfim, fazendo nada.
um conseguiu já, por estar na escola regular, tá acompanhando as aulas a partir daquele canal que foi aberto agora, né, pelo Ministério da Educação, que tem lá o canal de TV, e ela está acompanhando essa aluna pela televisão. Então, metade do dia ela já está ocupada, mas o resto do dia ela já não faz mais nada. Então, voltando lá, isso pode passar para o próximo slide, Alex. Isso é importante até para a gente determinar quais são essas frentes de atuação, né? Vai ser a segunda ali, eu vou falar já já. Como a gente falou anteriormente, eram 4 grandes objetivos que a gente mapeou dentro do cenário do Covid-19, que a gente precisava atuar com emergência com relação ao universo da pessoa com deficiência, sendo o primeiro a campanha de arrecadação, que inclusive a gente vai mandar para vocês, ok? O link do crowdfunding depois. Por favor, compartilhem nas redes profissionais, nas redes pessoais de vocês. É muito importante essa campanha para a gente, e principalmente para as pessoas com deficiência na ponta e para as famílias, mas os outros 3 desafios ainda existem, né? E como é que a CID vai se posicionar quanto a isso? Né? Com relação à dificuldade de gestão das instituições, a gente vai fazer exatamente lançar um programa como Mentoria fez, focado justamente na dificuldade na crise do Covid-19. Né? Então, as instituições vão encontrar muitas dificuldades com relação à captação de recursos, administração interna, né, recursos humanos ali na hora de administração do pessoal. Então, o nosso ímpeto é de levar uma mentoria que forneça, né, a sobrevivência dessas escolas e instituições especializadas pelos próximos meses. O terceiro ponto era justamente daquelas pessoas com deficiência que estão em casa, né, que não estão nas instituições e não estão se desenvolvendo. Como a gente sabe, né, quem trabalha mais a fundo com a pessoa com deficiência sabe que esse desenvolvimento é constante. Ele precisa acontecer todos os dias, ele precisa acontecer sempre. Então, a gente não pode parar. Como é que essas pessoas vão se desenvolver fora da instituição? Então, o nosso objetivo é levar isso para dentro de casa. Como que a gente leva isso? Bom, a tecnologia está aí para ajudar a gente exatamente nisso, né? O WhatsApp, às vezes, é uma ferramenta que a gente considera um pouco informal, inútil, mas nesse momento ela vai ajudar a gente bastante a chegar nessas famílias e levar conteúdos dos professores, de voluntários, para essas pessoas com deficiência que estão em casa conseguirem se desenvolver com o auxílio da família, ok? E, por fim, o formações continuadas, que é exatamente esse ponto pós-coronavírus, que o nosso objetivo é reintegrar e ressocializar a pessoa com deficiência na sociedade depois que essa crise passar. Né? A gente sabe que o desafio hoje já é grande, mas a gente sabe que depois ele vai continuar. Então, o que a gente pode fazer com resposta a isso? A gente está bolando ainda quais são, de fato, as iniciativas dentro disso, mas a gente imagina que sejam já formações presenciais que vão acontecer depois do cenário, né? E que vão promover, de fato, esse contato, né, de pessoas com e sem deficiência e promover a ressocialização de novo. Ok? Bom, basicamente é isso. Sei que eu falei bastante aqui, mas agora é interessante vocês terem esse panorama inicial do que a CID se propõe a fazer, para entenderem como que um programa como Mentoria, que foi feito junto à Copel, ele é tão importante nesse momento e pode ser muito útil para muitas instituições pelo Brasil. Como a gente disse, como a gente gosta de dizer, né, o uso da tecnologia ela nos permite ter escala. Então, quando a gente usa da tecnologia, a gente pode chegar em lugares mais longe do que a gente imaginava antes. E é exatamente isso que o Matheus e a Adriana vão fazer agora no Mentoria. E, bom, se vocês tiverem alguma dúvida com relação aos próximos pontos, por favor, tragam aqui no chat, tá bom? Que aí a gente vai filtrar as perguntinhas ali, vai agrupar e vai responder ao final, ok? Obrigado, pessoal. Obrigado, João. Bom, pessoal, boa tarde. Como o João falou, meu nome é Matheus, faço parte aí da equipe da CID. Então, a gente vai falar um pouco sobre o programa Mentoria, que é um programa de voluntariado que pode ser feito e é feito de maneira online, tá? A gente fez esse programa em parceria com a Copel no ano passado, foi um programa muito interessante. Especificamente, no ano passado teve interações presenciais, mas vou explicar para vocês como que é a concepção desse projeto de maneira online, tá? E basicamente, o objetivo do programa Mentoria os voluntários são agentes da transformação institucional de instituições da nossa rede, tá? Então, a gente se depara com cenários de instituições que têm problemas gravíssimos em relação à sua gestão, né? E o conhecimento dos voluntários das empresas é a chave para a resolução desses problemas, tá? Então, basicamente, é um programa dessa magnitude. Pode passar, por favor, Alexandre.
Então, explicando para vocês um pouco de como funciona o projeto, né, Mentoria, depois eu vou abrir aqui para o bate-papo com a Adriana, que é a coordenadora do programa de voluntariado da Copel, tá? Então, assim, o programa ele começa com a seleção de instituições. Para isso, a gente faz um primeiro edital selecionando quais são as instituições que vão fazer parte do projeto. Lembrando que o fato do projeto ser online, isso nos dá a possibilidade de acessar organizações não só do eixo São Paulo, Curitiba, mas de todo o cenário nacional, né? Então, o que é muito interessante. Então, no programa Cocopel, a gente fez um edital e selecionou algumas instituições. Nesse edital é muito legal porque a gente já consegue selecionar e já consegue fazer uma escuta dessas organizações. Então, por exemplo, quando a gente estava revendo a questão do edital, a gente se deparou, por exemplo, com uma instituição que tinha uma diretora que fazia parte do quadro administrativo por quase 48, na verdade, por 48 anos. E essa diretora, infelizmente, faleceu. E a organização, ela enfim, ficou completamente perdida em relação à sua gestão. Essa diretora, ela tinha muitas informações retidas com ela fazia a maior parte das parcerias. Então, da noite para o dia, uma organização que atende mais ou menos 150 pessoas com deficiência se deparou com um cenário muito problemático de gestão. E a gente conseguiu captar isso pelo edital e, posteriormente, até convidou a organização para fazer parte do projeto, tá? Depois disso, a gente tem uma metodologia que se chama IDE, tá? O IDE é uma ferramenta que também é feita de forma online, através do nosso portal ACID, que consegue tirar um raio-x da gestão dessa instituição. Então, consegue tirar um raio-x institucional, tá? A gente consegue avaliar pontos como captação de recursos, marketing financeiro, e esse raio-x nos dá a resposta de como que está a instituição em termos institucionais, tá? Depois disso, a gente faz um processo de treinar, de abrir as inscrições para os voluntários, e esse processo também é feito com o auxílio da empresa. Vale ressaltar que, por exemplo, no caso da Copel, foi muito interessante porque mais de 100 voluntários se inscreveram num período muito pequeno ali de inscrições que foram feitas de maneira online. E aí a CID e a Copel se juntaram e a gente conseguiu fazer uma seleção muito legal de participantes. Então, por exemplo, assim, a gente conseguiu pedir para o pessoal enviar mini currículos, a gente pediu experiências prévias nas áreas das quais a gente já tinha mapeado anteriormente pelo IDE. A gente também escolheu pessoas um pouco mais sêniores para compor o time de mentores e de voluntários que iriam auxiliar essas organizações, tá? O que foi um processo muito interessante. Depois disso, a quarta etapa do projeto é a construção do plano de desenvolvimento. E aí já entra uma interação muito profunda do voluntário com a organização que foi escolhida, tá? Então, o voluntário e a organização tem o primeiro match, tá? E a organização e o voluntário são responsáveis por construir esse plano de desenvolvimento que vai ser o norteador do projeto ao longo de todo esse período, assim. Depois disso, a gente também faz um processo de treinamento com esses voluntários, o que agrega bastante valor, porque nesse treinamento a gente consegue proporcionar várias sensibilizações e capacitações do ecossistema da pessoa com deficiência, né? A gente também ensina para os voluntários como que é o método, como que é a metodologia de mentoria própria da CID, que envolve Scrum, envolve um diário de bordo através de uma ferramenta que esse ano vai ser o Pipefy, que é uma ferramenta super interessante. A gente também explica mais sobre a concepção do IDE, e daí também tem toda a questão de explicar para os voluntários como que é a questão do calendário, como que vai ser esses apoios de mentoria para essas organizações, tá? Depois disso, acontecem os programas de mentoria em si, do qual o voluntário é responsável por guiar esses momentos. Geralmente tem no mínimo 3 encontros de mentoria, então dos voluntários com a organização, todos embasados pelo PDI, que foi o documento construído anteriormente, tá? A CID, ela participa sempre dos primeiros encontros, até para alinhar a comunicação, então para ajudar nessa comunicação de segundo setor com o terceiro setor. Então a gente faz esse primeiro intermédio e a partir disso todos os outros encontros de mentorias são feitos entre os mentores e as organizações, tá? E depois que o projeto é implementado, depois que a mentoria acontece, os voluntários eles ainda continuam um certo tempo com a organização para gerar um capital social, para promover a questão da melhoria contínua, para entender se de fato as mudanças vêm acontecendo, assim. Então foi muito legal, a gente teve histórias interessantíssimas da última mentoria com a Copel. Alexandre pode até passar, só para vocês terem uma ideia macro.
Aqui, o projeto de mentoria com a Copel agariou 25 voluntários da Copel, foram 6 meses de voluntariado, foram 3 instituições em Curitiba. Pode passar, Alex. Aqui, na AFES, por exemplo, que foi uma organização escolhida através do edital, os voluntários trabalharam questões como liderança, marketing, recursos humanos. Então, tem alguns depoimentos aqui de voluntários que falam também que nunca imaginava como que seria essa relação com uma ONG. Enfim, foi super legal. Pode passar, Alex. Aqui tá, a PABB foi uma organização que a gente também trabalhou liderança, captação de recursos, marketing. Para vocês terem uma ideia, a PABB, através do mentoria, dos voluntários de mentoria, conseguiu implementar o programa Nota Paraná, né? Então, era um programa que eles não tinham na instituição, eles não conseguiram formalizar esse processo. Com o auxílio dos mentores da Copel, eles conseguiram fechar uma parceria do Nota Paraná, conseguiram parcerias de tubinhos, e a captação da organização, ela em 3 meses cresceu cerca de 38%, assim. Então, às vezes, uma ideia, às vezes, um direcionamento consegue mudar o status ali da captação, ou do marketing, ou da liderança. Esse é o objetivo do voluntariado, tá? Podem passar. E na Mercedes Stress, como eu falei, a gente trabalhou muito a questão dos recursos humanos, principalmente por aquele ponto que a gente conversou de uma diretora que estava há muito tempo sair do quadro, né? Também a questão da captação de recursos, a questão do marketing, também foi um processo bem interessante na Mercedes. Tá? Bom, eu queria chamar agora a Adriana para conversar um pouco com a gente. Eu passei só uma visão geral do programa Mentoria, mas eu queria como eu falei, a Adriana é coordenadora do programa de voluntariado corporativo da Copel. E, Adriana, eu já vou começar assim, te perguntando um pouco de como que foi participar do programa Mentoria para você. Assim, você como coordenadora do programa de voluntariado, na tua opinião, qual que foi o maior impacto do programa de mentoria para os voluntários, mas principalmente para as organizações, para os líderes dessas organizações? Queria que você falasse um pouco sobre o programa. Boa tarde, gente. Primeiro, obrigada pela CID ter me convidado para participar desse momento. Estou bem feliz de poder contribuir um pouco com esse assunto. Bom, o programa de mentoria na Copel foi inovador. Assim, a gente nunca tinha trabalhado com esse tipo de voluntariado. Então, foi uma experiência totalmente nova, tanto para mim como coordenadora, quanto para os voluntários também. Eu acho que foi muito rica essa experiência. E a gente pôde aprender bastante dessa nova forma de trabalhar com o voluntariado, né? Então, os voluntários ficaram bem... teve uma procura bastante grande. Nós primeiro fizemos uma pesquisa de intenção de voluntariado, porque por se tratar de uma atividade nova, nós não sabíamos como seria a receptividade, né, dos voluntários para esse tipo de trabalho. Então, nessa primeira pesquisa, antes, quando ainda estava no momento de seleção das instituições, nós tivemos 150 respostas no formulário de pesquisa, só dos voluntários aqui de Curitiba, né, dos empregados aqui de Curitiba, e isso foi um número bem expressivo, assim, para a gente. E até essas pessoas que responderam o formulário de pesquisa tiveram prioridade depois na hora de seleção dos voluntários, que também teve uma procura bastante grande. Nós tivemos que fazer um processo de seleção porque o número de vagas era menor do que o número de voluntários inscritos. Isso foi um processo bem legal, de parceria, né, da Copel com a CID nesse momento de seleção. Nós nos reunimos para verificar, né, as respostas dos voluntários com relação às experiências anteriores, quais voluntários se encaixavam melhor para cada instituição, cada proposta de trabalho, né, que as instituições precisavam. Então, foi um momento bem interessante, assim, de participar. E aí, durante a mentoria, nós encontramos algumas dificuldades, né? Como eu falei, foi a primeira experiência que a gente teve de um trabalho voluntário, assim, de mais tempo, né? Os voluntários ficaram envolvidos com a atividade durante 6 meses. E durante esses 6 meses, alguns voluntários tiveram algumas mudanças de área, tiveram que desistir do projeto, a gente teve que repor voluntário, e isso tudo a gente foi aprendendo durante o processo. Mas no final deu tudo certo, foi uma experiência muito, muito valiosa, assim, tanto para a gente, né, como empresa,
quanto para as instituições também que participaram. Os relatos foram bem interessantes e, inclusive, excederam os resultados que apareceram no IDEE, né? A gente teve resultados assim, qualitativos maiores do que os quantitativos. Legal, que legal, Adriana. Não, perfeito. A gente tem um videozinho para mostrar do programa. Eu acho que ele vai responder bastante das perguntas que o pessoal tem feito aí. E depois a gente abre para mais perguntas, pode ser? Sim, claro. Show de bola. A CID é a Ação Social pela Igualdade das Diferenças e a nossa missão é unir empresas, voluntários, instituições, pessoas com deficiência e suas famílias para a construção de uma sociedade inclusiva, sendo que para a gente a sociedade inclusiva é aquela que as pessoas com deficiência podem alcançar todo o seu potencial e a sua utilidade. O primeiro passo do programa de mentoria é encontrar as instituições e conhecer um pouco mais sobre as demandas delas. Então a gente escuta as instituições, o que elas estão precisando, quais são os seus principais desafios e a gente procura no mercado profissionais que têm esses conhecimentos e que estão dispostos a compartilhá-los. A gente une esses mentores, combina eles com as instituições, faz o contato entre eles e começam-se os encontros de mentorias. É a primeira vez que nós desenvolvemos um programa de mentoria. E essa primeira experiência foi muito legal, tanto para a parte dos voluntários, quanto o impacto que isso causou nas instituições. E eu acho que também teve bastante impacto nos empregados mesmo, né? Eles desenvolveram habilidades que vão ajudar também no dia a dia, no trabalho, nas áreas que eles trabalham aqui dentro da Copel. Esse projeto realmente ele foi transformador, é emocionante falar sobre ele. A gente vivenciou durante 6 meses uma experiência muito diferente. A gente teve inserido na rotina da instituição. Ver tantos voluntários trabalhando como os atendidos lá foi muito interessante. E a gente conseguiu ver uma transformação para nós e para eles. Quando a Copel, junto da CID, lançou esse projeto, eu tive muita vontade de participar, porque eu queria fazer parte do voluntariado de uma forma um pouco mais profissional, e eu vi isso seria possível. E quando eu fui participar, mudou toda a minha forma de ver o voluntariado, de ver como as coisas acontecem. Eu fui lá para ajudar e, na verdade, eu saí com muita bagagem, muito aprendizado e muito feliz. A FABB atende pessoas com deficiência de várias deficiências e idades. O programa de mentoria vem impactar a vida dessas pessoas, porque são para eles que a gente trabalha, para eles que a gente faz projetos, para eles que a gente desenvolve toda essa capacitação. Nós escolhemos os recursos humanos, a captação de recursos e o marketing, né, para a nossa instituição. E achamos assim que foi fundamental, muito importante, porque trouxe um novo olhar para a instituição, né? Uma nova forma de gestão, uma nova forma de olhar as necessidades que a gente precisa e modernizar um pouco o que já vinha sendo feito. E a gente da FES, a gente ficou muito feliz de participar do Iluminando Mentes, por intermédio da CID, com os voluntários da Copel. E a gente recebeu mentoria nas áreas de recursos humanos, de liderança e de marketing. Isso trouxe resultados imediatos para toda a equipe da instituição e, consequentemente, está trazendo resultados para os mais de 200 atendidos da FES. A construção dessa sociedade inclusiva, a gente entende que ela depende de todos os atores sociais, não importa em qual espaço nós estivermos. Muito obrigada à CID, muito obrigada à Copel por abraçar essa causa conosco. Opa, pessoal, estão conseguindo me ouvir? Sim. Tá bom. Bom, acho que esse vídeo é um resumo do projeto, né? Então, um pouquinho do que é a proposta, né? Acho que, como o João falou, essa questão da gestão das organizações do terceiro setor como um todo, a recuperação de crise, a captação de recursos, o marketing,
são pontos que a gente sabe que ficam agravados no momento do coronavírus, né? Então, a nossa ideia agora é aproveitar aqui esses minutos para responder algumas perguntas e para poder realmente bater um papo aqui, né? Então, a gente teve uma pergunta ali do Rui Ramos, questionando um pouquinho sobre plataforma de gerenciamento de projetos. Tem alguma plataforma específica no uso desse projeto ou não? Garcia, se quiser responder. Então, Rui, a gente usa uma metodologia própria, então a gente disponibiliza alguns dashboards para os voluntários, a gente utiliza a metodologia de gerenciamento Scrum, e esse ano a gente vai utilizar uma outra ferramenta de gerenciamento que se chama Pipefy. Então, é uma ferramenta que a CID conseguiu uma parceria com a Pipefy, e os voluntários conseguem ali alimentar informações, alimentar indicadores e fazer todo esse processo de acompanhamento. Legal. Segunda pergunta aqui que eu recebi, essa daqui veio no chat. Essa agora está no privado. Tá. Veio da Mariana aqui, ela questionou sobre a inscrição de voluntários. Como é que vocês fizeram esse processo de seleção, Adriana? A questão de que parece que teve 150 voluntários, né? Ela perguntou como é que foi o processo de seleção dos voluntários. Bom, então nós fizemos primeiro esse formulário de intenção de uma pesquisa, né, de intenção de voluntariado, que essas 150 pessoas responderam e mais ou menos 93% dessas pessoas responderam que tinham interesse em participar desse projeto de mentoria. Então, quando chegou o momento mesmo da inscrição dos voluntários, nós utilizamos uma plataforma que a gente tem na Copel, que é a do V2V, que é uma rede social, né, de voluntariado. Nós utilizamos já isso desde 2016, então toda a inscrição dos voluntários aconteceu por lá. Cadastrei as ações de acordo com os temas selecionados pelas instituições, e aí os voluntários se inscreveram nos temas que eles tinham interesse, né, de marketing, captação de recursos humanos e liderança. Aí, em cada um desses temas, nós fizemos depois um processo de seleção. Lá na hora da inscrição tinha um formulário de inscrição, onde os voluntários tinham que escrever seu mini currículo, qual era a sua experiência nessa área, enfim. E daí, através dessas respostas, nós fizemos a seleção dos voluntários de acordo com o perfil das instituições também. E a divulgação para os voluntários foi através de e-mail corporativo. Nós divulgamos primeiro para todos que responderam à primeira pesquisa. Assim que eles terminaram de se inscrever, ainda tinham vagas, né? Então nós abrimos para todos os funcionários de Curitiba. Aproveitando o gancho ali. Acho que está mudo, Alex. Sempre tem uns probleminhas técnicos. Mas aproveitando ali o gancho que você falou dos voluntários, com relação à desistência ali que você comentou, como é que foi suprindo isso? Como é que foi substituindo? Como é que foi fazendo esse processo? Porque acabou sendo um voluntariado mais intenso, de 6 meses, um pouco mais longo, né? Como é que ficou nesse sentido? Bom, algumas desistências aconteceram já no início do projeto, então foi mais fácil da gente entrar em contato com outros voluntários, né, que tinham se inscrevido nas ações, e a gente fez a reposição, né, a troca de voluntário, né, nas equipes. Mas também tivemos desistências mais para o final assim, do projeto. Daí, nesse caso, a equipe continuou com 2 membros mesmo. Cada equipe tinha 3 participantes, e aí, nesse caso, continuou com 2 participantes e não teve prejuízo no processo. Legal, bacana. O Rui Ramos comentou que achou o trabalho fenomenal. Obrigado, Rui. E aí a Raíssa perguntou como é que foi desenhado a questão da carga horária dos funcionários cedidas para o trabalho voluntário, né? Como é que foi esse aspecto? Bom, isso foi já uma regra do programa de voluntariado da Copel. Nós temos o programa de voluntariado desde 2004 e no nosso programa todos os voluntários podem usar 4 horas por mês do horário de expediente para fazer trabalho voluntário. A gente tem um código específico para registrar o voluntariado no cartão ponto
Então, foram utilizadas essas 4 horas por mês mesmo. Bacana. Aí o Wilson perguntou qual foi a estratégia da Copel para manter a chama do voluntariado acesa durante a execução do projeto de 6 meses. Isso foi uma questão, assim, para a gente mesmo, porque nós tivemos o primeiro treinamento, né, que uniu todos os voluntários com as instituições, foi no início do projeto, em maio, e aí a gente dividiu, assim, primeiro começou com um tema, e daí depois de 2 meses começava o segundo tema, e depois de 4 meses começava o terceiro tema. Então, alguns voluntários tiveram que esperar 4 meses para começar o trabalho. Isso foi realmente uma questão, assim, para a gente, e daí nesse meio tempo houveram algumas resistências, enfim. Quando chegou a hora, né, da última equipe, a gente resolveu fazer uma ação de voluntariado na APABB para juntar todos os voluntários e eles já trocarem experiências, né, das equipes que já tinham começado o trabalho e para motivar essas equipes que ainda iam começar. Isso foi uma experiência muito legal e bem elogiada pelos voluntários. Eles falaram que, inclusive, seria interessante, né, numa próxima experiência, já começar o projeto com uma ação de voluntariado para animar, né, os voluntários. Eles ficaram bem empolgados com essa ação. Que legal, que legal. O Washington lá da CEMIG. Opa, Washington, um abraço aí. Estou te devendo uma visita lá em Minas, mas ele está parabenizando aqui a CID e a Copel pela iniciativa e perguntando para a Adriana, né, assim como foi a participação dos voluntários, foi a partir das instalações da empresa? Ele perguntou se a Copel cede horas, né, acho que nisso você já respondeu, mas se foi a partir da instalação da própria empresa. Sim. Bom, nós tivemos de 2 formas, assim, tanto os voluntários se encontrando dentro da Copel, né, para fazer o planejamento, para pensar nos próximos passos, né, da mentoria, quanto indo presencialmente lá na instituição, até para conhecer e ter um contato pessoal lá. E também tivemos algumas reuniões online. Então, tiveram essas 3 formas de atuação. Legal, ótimo. E aí, acho que você falou ali do online, já tem mais uma pergunta aqui. Gostaria de saber a opinião da Adriana. É uma bateria de perguntas, hein, Adriana? Se você pegar uma água, fique à vontade, viu? Tudo bem. Você responde rapidinho, né? Então vai uma atrás da outra. Assim. Gostaria de saber a opinião da Adriana sobre a adaptação dos projetos de voluntariado para a modalidade online por conta do Covid-19, por favor. Nesse momento, nós estamos ainda planejando as ações, né? Muito recente ainda toda essa questão do trabalho em home office. Praticamente todas as pessoas que trabalham, que podem, né, trabalhar em home office na Copel estão trabalhando, são mais de 4.000 funcionários hoje em home office. Então, nós todos estamos em processo de adaptação mesmo, com as ferramentas, né, online, tanto para reunião quanto para trabalhar mesmo, né, usando VPN para acessar a rede da Copel. Então, o voluntariado ainda está sendo repensado. Atualmente, o que nós estamos fazendo? Eu estou levantando com as instituições da nossa rede de instituições do Paraná quais são as necessidades que eles estão tendo no momento e para encaminhar, né, fazer uma campanha de arrecadação com os empregados da Copel. Nós também temos voluntários trabalhando na confecção de máscaras de tecido para doação. Isso está sendo um movimento bem grande assim, dos voluntários que já faziam esse trabalho, né, de trabalho manual, assim, de costura, antes com outros tipos de materiais, só que agora estão focando esforços para produzir máscaras. E aí agora também uma possibilidade vai ser a continuação do projeto Iluminando Mentes, daí de uma forma online. Legal, bacana. A Lilian Paparella, né, perguntando se os voluntários só toparam atuar com as habilidades profissionais ou também tiveram alguns que queriam atuar em atividades diversas. Nesse momento que a gente fez a pesquisa, tiveram várias ofertas, assim, porque a gente colocou lá as áreas, né, de atuação e também deixou um espaço aberto para eles citarem outras atividades que não estavam listadas lá. E nesse momento apareceram várias ofertas de trabalhos que daí acabou não entrando no projeto, né,
porque as instituições não selecionaram as áreas que eles tinham comentado. Mas, sim, tiveram várias ofertas, bem diversas. Acho que está mudo, Alexandre. Eu estou me batendo aqui nessa conexão, muita tecnologia. É porque, para contar bem a verdade mesmo, é porque meu microfone do computador não tá bom, né? Então eu conecto pelo celular e daí conecto pelo computador, deixo um mudo e um com som. Então, por isso que eu estou me batendo. Mas vamos lá. Mais uma pergunta aqui, com relação, você acredita que as pessoas terão adesão em um ambiente online ou apenas presencial? Acho que as pessoas se referem ao voluntário ou às instituições, né? Eu acho que, bom, antes dessa crise, né, do Covid, com certeza a preferência era pela forma presencial, né? Mas agora, com essa experiência que nós estamos tendo de trabalhar de casa, tendo que fazer reuniões e ligações, tudo de forma online, né? Não tem mais essa questão de reuniões presenciais, que antes era preferência, treinamentos estão sendo todos de forma online. Eu acho que isso vai estimular, assim, que as pessoas queiram fazer voluntariado à distância também. Eu acho que tem um ganho tanto de praticidade, né, de você poder fazer isso em qualquer lugar, otimização dessas horas, né, que a Copel cede por mês, essas 4 horas do horário expediente, você não perde mais o deslocamento. E também a questão do alcance, né, você pode alcançar instituições fora do seu raio geográfico. Legal. Não estou no mudo. Legal. Bom, a gente queria abrir, não sei se alguém gostaria de fazer algum comentário aqui com o microfone aberto mesmo, como é que, se alguém gostaria de comentar alguma coisa, a gente está um pouquinho no limite do nosso horário, mas aproveitar aí para, antes de fechar, se alguém quiser fazer alguma consideração, algum comentário, alguma pergunta aberto aqui. Deixa eu ver aqui. A Lilian quer fazer? Como ninguém se manifesta, eu sempre me manifesto, né? São 3 pontos assim que eu acho bem importante. O primeiro é que... Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá. O primeiro que eu achei muito legal essa iniciativa, é uma forma da gente trazer mesmo o desejo do empregado, atendendo uma demanda legítima da sociedade, né? Então, a Copel está de parabéns, é super legal essa iniciativa e eu fico muito feliz. A segunda consideração é que, a partir eu acho que é o nosso tema aqui, que é o Covid, 2 coisas vão acontecer. Uma é que nós que estamos sensibilizados e trabalhamos para a causa do voluntariado, seja ela qual for, né? Mas para o tema voluntariado, nós acreditamos que as instituições são extremamente importantes para a sociedade. E, por conta disso, a gente também sabe que o tendão de Aquiles deles é a questão da gestão. Então, ter profissionais competentes, por exemplo, como os da Copel, né, capacitados e que estejam com uma boa vontade para contribuir, vai fazer sim a diferença. A gente precisa se colocar na sociedade como um agente de transformação, né? Que acredito que seja essa proposta do Copel no voluntariado que ela está propondo, na atividade voluntária que ela está propondo, que é uma atividade transformadora, né? É levar conhecimento, é levar habilidades, é levar técnica. Então, acho que esse é o segundo ponto. E o terceiro é muito também essa questão do só vai, na minha opinião, eu não sou economista, não tenho nada a ver assim, mas pelas coisas que eu estou vendo, ouvindo e pela experiência de vida, eu tenho percebido que depois o pós-Covid, ele vai ser um divisor de águas, o Covid, né? E o pós dele vai mostrar o quanto nós tivemos que nos reinventar. E o voluntariado corporativo é uma tremenda ferramenta de transformação social, né? Acho muito legal isso. Então, eu queria trazer essas
essas 3 pontos, né, como consideração, minhas considerações aqui dessa tarde, viu? E agradecer muito o convite. Estou muito feliz de ter participado. Obrigado, Lilian. Valeu. Bom, o Rafael Raiza queria falar? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Boa Adriano. tarde. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, todo mundo. Obrigado pela explicação. Adorei participar. Conhecer a Copel, conhecer a CID, eu não conhecia o trabalho de vocês. Gostei muito de entender o que vocês vêm fazendo. Eu participo de uma ONG, talvez vocês já tenham ouvido falar, os Escoteiros do Brasil, vocês conhecem, né? Também trabalhamos com trabalho voluntário, né? Fazemos trabalho voluntário aí há mais de 100 anos e também estamos nos adaptando ao trabalho online por conta do Covid. Estamos em casa, estamos nos adaptando a isso. Temos um público também portador de deficiência. Não somos especialistas nisso como a CID, mas temos um público, temos uma equipe que trata de orientar os nossos educadores para isso. Então, eu queria passar o contato de vocês para a nossa equipe, para vocês trocarem uma ideia, né? Eu faço a parte de relações institucionais, né? Mas eles são uma equipe multidisciplinar, tem profissionais de várias áreas, né? Então eles vão saber como agir melhor. Então eu vou passar o contato de vocês para eles e já convidar que a gente já está testando algumas plataformas para o voluntariado online. Se vocês quiserem testar e quiserem praticar com a gente algumas coisas e desenvolver junto com a gente, né? Eu vou escrever no chat o link, né? São os escoteirosonline.org.br e eu vou deixar no link para vocês. E aí são propostas de atividade para as crianças também e também para os adultos, né? Também formação para adulto, formação pedagógica, formação andragógica. A gente tem algumas formações de proteção infanto-juvenil, formações para adultos, né? Então não é só para criança, né? O escotismo não é só para criança. Então já dividi essa parte do trabalho voluntário com vocês. Hoje a gente fala assim, não é só ser chefe escoteiro. Agora, além de chefe escoteiro, a gente tem que ser youtuber também, né? Tem que estar interagindo todo sábado com as crianças dentro de casa, né? Conversando com as crianças ali com o celular e fazendo dinâmicas, fazendo live, né? Então, estou à disposição. Obrigado por tudo que vocês me informaram. Já passei o contato de vocês para a equipe, né? E estou à disposição também, se vocês quiserem mais informações sobre os escoteiros do Brasil. Obrigado. Não, legal, Rafael. A gente está com o seu contato aí e aí depois a gente, né, pode passar o nosso contato. A gente faz ali manda um WhatsApp para você ou um e-mail ali para a gente poder conversar com a equipe, ver como é que pode ajudar e tudo mais, né? Bacana. Gente, partindo para o nosso encerramento, né? Acho que alguns pontos principais assim gostaria de deixar que, obviamente, as organizações do terceiro setor estão no olho de uma crise, né? A gente sabe que muitas das empresas estão trabalhando na sua manutenção das suas atividades, não pensando em crescimento, mas pensando em sobrevivência. Mas reiterar que, obviamente, as empresas estão passando pela crise, mas as organizações sociais também, e que acho que, como a Adri deixou bem claro, assim, né, o conhecimento dos voluntários, a especialidade dos voluntários e a área de conhecimento de cada um pode ser extremamente útil para as organizações sociais, né?
Então, pode ser algo muito relevante e vai fazer diferença. Então, a gente tem visto vários casos de instituições que nós estamos tentando apoiar, conversando, trocando boas práticas, justamente para que elas consigam atravessar essa crise, passar por essa crise e continuar desempenhando o papel social de toda a organização do terceiro setor, né? E isso pode ser feito à distância, né? Como a Adri falou, todo mundo gostaria de estar próximo, gostaria de dar um abraço, gostaria de conhecer, gostaria de ver as atividades, mas é uma atividade que pode ser feita à distância, é um voluntariado que nesse momento pode ser online, é um voluntariado que nesse momento realmente pode ser feito à distância via Zoom, via, né, WhatsApp e tantas outras ferramentas que a gente tem. Então, esse é um grande desafio que o país enfrenta, um grande desafio que a sociedade enfrenta e que nós podemos usar a nossa expertise para auxiliar o terceiro setor a passar por esse momento. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos que participaram, ao tempo de vocês. Esperamos que tenha sido um momento proveitoso. Agradecer novamente, especialmente aí a Adri, tanto pelo projeto, pela vontade de fazer algo novo, né, de se arriscar aí como o programa de voluntariado da Copel para algo novo, mas especialmente pelo empenho em fazer esse programa rodar e pela participação de hoje, obviamente, né? E dizer também que nós vamos em breve já mandar um próximo convite de um outro programa que a gente gostaria de apresentar, que é um programa focado na geração de renda de mães de pessoas com deficiência e seus filhos, aprendendo a empreender juntos, né? E conseguindo juntos aumentar a renda da família e aumentar os laços sociais que tanto a mãe quanto o filho tem, que é o programa que a gente chama de Empreenda. A gente ainda vai marcar a data, provavelmente vai ser, sem ser na próxima semana, na outra. A gente vai marcar um webinar para falar desse programa de voluntariado também, que é um programa super bacana, que também a gente está já trazendo adaptações online e que pode ter um impacto muito grande na vida da comunidade diretamente, né? Então, ficamos muito agradecidos. Agradeço aí o pessoal que está mandando no chat que gostou. Ficamos muito felizes com a participação de vocês, tá? E vi algumas recomendações aqui, a gente já vai trabalhar para nos próximos ter tudo isso. E agradecemos muito a participação de todos. Obrigado, gente. Tchau, tchau.